começando o nosso Café com o Especialista. E hoje nós vamos entender um pouquinho sobre as correntes linguísticas, os aspectos sociais e psicológicos que estão ali envolvidos todo nesse processo de aprender a se comunicar, né, gente? Aprender a linguagem. E quem vai nos ajudar hoje é a professora Fabiana Júlio, que é doutora em linguagem, né, professora? Isso mesmo. E vamos lá, né? Seguir com esse papo. Eu espero que seja proveitoso para todos nós. E agradecendo estar aqui, ter essa oportunidade. E vamos lá, né? Vamos começar nosso papo. Vamos começar, professora. Seja bem-vinda. Vamos começar pelos aspectos sociais e psicológicos de quando a gente começa a adquirir, né? Aprender mesmo a linguagem. Como é que funciona isso? Então, a questão da aquisição de linguagem, ela causa muito problema em várias áreas da linguística. Porque algumas pessoas acham que você deveria usar o termo de aquisição, outros de aprendizagem, porque parece que adquirir uma língua, parece que é você comprar. Então, tem muitas coisas sobre como... essa palavra não está certa. Tem muita gente discutindo isso. Mas, geralmente, a gente fala dos psicólogos, né? Que alguns psicólogos que estudaram, e alguns que ainda estudam, né? Essa aquisição de linguagem. Um dos principais foi Piaget, que trabalhava com o construtivismo. Então, ele partia do pressuposto que a criança construía a linguagem através do próprio dinamismo, né? Então, Piaget é um ponto essencial dentro da educação. Se não me engano, o livro dele se chama, aí vocês podem até botar no Google, se chama Para Onde Vai a Educação, se não me engano. E temos também, muito importante, já a escola de Vygotsky, que Vygotsky já pensa nessa aquisição de linguagem, mas dentro de um ambiente social, em que a criança tem uma interação social e que pode relacionar com a escrita. Então, ele já vai, se distanciar um pouquinho dessa visão de Piaget. Então, assim, em termos de psicólogos, nós trabalhamos basicamente assim com esses dois. Os sociais seriam esses, dessa aquisição. Inclusive, eu acho que é interessante a gente comentar, né, que os pais também, hoje, eles têm muita, assim, deveriam participar um pouquinho mais dessa questão da aquisição de linguagem, no sentido de tentar estimular a criança a desenvolver a linguagem. Eu vejo muitas vezes uma criança aponta para um copo d'água e não fala. E a mãe vai lá e pega. Então, essa criança não tem o estímulo para falar. Porque a mãe vai lá e pega, então para que ela vai se esforçar? Então, assim, isso é só uma chamadinha para, né? Vocês também podem ajudar os seus filhos, né? Eu sei que é chato você ficar, então, peça, mas você insistir com a criança, ela vai se desenvolver rápido, e criança é uma esponja. E faz parte da educação, né? Desculpa te interromper, mas faz parte do educar o filho, até mesmo os alunos em sala de aula. É importante esse estímulo para ter o repertório, né? Que é o que você fala, ficou sem repertório, a criança não sabe o que falar, não tem vocabulário. Exatamente. E eu até tive um caso, né, numa escola, de uma menina, primeiro ano, Fundamental 1, devia ter uns 6 anos, e ela falava como um bebê, exatamente como um bebê. Então, quando ela vinha falar comigo, muitas vezes eu não entendia o que ela falava. Algumas outras crianças entendiam e traduziam para mim, até que chegou um certo ponto que as outras crianças também não estavam entendendo. E o interessante, né, desse caso foi que, com o passar do tempo, ela começou a ver que ela tinha necessidade de corrigir a pronúncia, porque ela começou a falar melhor. Por quê? Por conta da interação social que ela estava tendo com os outros amigos na sala de aula. Então, quer dizer, a interação social é muito importante para a criança desenvolver, porque ela vai, se não estão me entendendo, eu tenho que me corrigir. Isso é feito inconscientemente. Então, ela vai lá e desenvolve essa parte, né?
Com certeza, você estava aqui falando e eu estava pensando, né, que o Piaget hoje ele teria um ótimo laboratório para estudar, porque as crianças estão mais introspectivas, né? Não tem aquela coisa de antigamente, de brincar, de socializar na rua. Hoje em dia é mais meu celular e fica lá o dia inteiro. E isso empobrece também o repertório da criança. Ela aprende a se comunicar, mas não com a linguagem, de outras formas, né? Com gestos, com outros tipos de estímulo. Conseguem, né, interagir ali com aquele conteúdo, mas não tem o repertório da fala, né? Exatamente, exatamente. Você pede para uma criança falar sobre alguma coisa, ele não sabe como ele vai começar, ele não sabe como. Você pede para ele contar uma história, ele fica assim, mas como eu vou fazer isso? Então ele não sabe nem de onde começar. O que é o começo de uma história? O que é o meio de uma história? Ele não tem mais aquela noção que a gente tinha, né? Então ele começa do final, vai para o meio, enfim, né? Tem toda aquela bagunça, inclusive do desenvolvimento, né? Eu acho que e mexe um pouco também com a imaginação das crianças, né? Sim. Porque hoje em dia a gente imaginava muito, era o livro. Você lia o livro, você pensava. Hoje em dia as crianças já não têm mais esse processo, né? Já vem tudo muito grandioso na televisão, no celular, nos streams. Tem tudo muito grande ali. Então, realmente, se não houvesse estímulo social e que essas correntes falam assim, de formas tão distintas, uma coisa só não funciona, tem que ser as duas coisas, né? Tem que ter acesso a esses dois tipos para poder desenvolver essa linguagem. Sim, sim. E isso é importante, inclusive, para crianças especiais, que muitas vezes, porque elas passam muito tempo em casa, né? Agora que está tendo esse processo de inserção da criança, agora não, mas há algum tempo, inserção da criança especial na escola, elas ficam em casa muito tempo, sem estímulo, né, para falar. Então, quando elas entram na escola, elas falam muito mal. E você consegue perceber que, assim, passando um ano, a criança começou com uma coisa que você não entendia, ela já começa a entender formalidade. Então, em vez de chamar de tia, chama de professora. E aí ele vai desenvolvendo e você começa a perceber como isso é importante. Isso é bem interessante, a interação social. Não tenho dúvida que acho que boa parte dos estímulos vem dessas interações sociais, Sim. das demandas, né? Ali do vamos contar, vamos escrever, pergunta para o colega, conversa, né? Falta um pouco isso hoje em dia, né? Sim. Estamos numa sociedade acho, um pouco introspectiva demais. Todo mundo dentro de casa, bem muito protegido na sua bolha, mas acabou que a linguagem acabou sofrendo, né, as consequências disso. Exatamente, exatamente. E quanto aos processos que você falou dos níveis linguísticos, eu gosto muito porque tem muita coisa, tem várias pessoas estudando a linguagem e de formas completamente diferentes. Só que algumas das mais famosas, né, uma das mais famosas é a de Chomsky, que é o gerativismo. E assim, os gerativistas vão ter que me desculpar, mas eu acho um pouquinho complicado, porque Chomsky fala que a linguagem é inata, ou seja, você nasce com a linguagem pronta dentro do seu cérebro. E a partir de estímulos externos, você vai desenvolver essa linguagem. Entretanto, se ela fosse inata, o mundo inteiro falaria a mesma coisa, ou teria o mesmo tipo de gramática. E, por exemplo, se você vai ver o alemão tem uma estrutura verbal completamente diferente do português. Então, isso prova que não é inato, né? Então, isso é uma vertente linguística. Tipo, então você nasce, ele chamava de gramática universal. Então, aí você fica assim, pô, mas o alemão bota o verbo ali, o português bota o verbo aqui, então isso não é universal, né? Tem também o cognitivo... Talvez a habilidade seja, né, universal, a potência ali para se adquirir, para se desenvolver, mas não uma gramática universal, sim, né? Eu acho isso que você falou bem interessante. A habilidade, sim. Porque, né, o homem é um dos poucos, né, vamos assim, seres que tem essa habilidade, né, do aparelho fônico, né, para poder emitir sons e falas, inclusive durante alguns processos de cognitivismo, que as pessoas fizeram exames com chimpanzés, alguns exames foram horrorosos. Eles tentaram fazer um chimpanzé falar, só que o chimpanzé não tem esse aparelho fônico. Então, foram dois cientistas que tentaram
de uma forma bem brutal e o chimpanzé morreu. Meu De Deus. tanto que ele foi assim, não, você vai ter que falar, mas ele não tem essa estrutura. Ou seja, não respeitou a natureza biológica do animal, né? Exatamente, né? Mas enfim, foi o que aconteceu. E em seguida veio o cognitivismo, que é uma ideia muito interessante, né? Lakoff e Johnson são os principais pesquisadores. Eles pensam no... Isso é bem interessante. Eu já gosto, já percebeu que eu gosto, né? Eles pensam no o pensamento corporificado. Aí você fica assim, gente, o que é o pensamento corporificado? É porque se você for pensar, muitas das coisas que a gente fala, principalmente ideias abstratas, nós usamos verbos que remetem ao corpo ou às coisas que estão externas ao corpo. Então, por exemplo, você fala assim, eu não sei como lidar com ela, eu estou pisando em ovos. Pisar em ovos é uma coisa externa. Não é uma coisa assim, sabe, tipo, eu não consigo tirar isso da minha cabeça. Isso não é literal. Você não tem como tirar. Vou arrancar e tirar isso da minha cabeça. Então, esse tirar da cabeça, sabe? Tô pisando em ovos. Olha, ele enfiou o pé na jaca. É tudo isso usando o corpo, partes do corpo, para demonstrar coisas que são abstratas. Né? Que é ele, em vez de você falar, ele exagerou muito na bebida ontem, foi para a balada, ele enfiou o pé na jaca. Né? Não consigo tirar essa cabeça. Né? Então então eles usam isso e é muito interessante. Aí você vai vendo muitas outras. Luta contra o câncer, como se a luta... Quando você vai ver coisas sobre câncer, sempre parece um vocabulário de guerra. Um conflito, né? Contra eles. Ela venceu coisa, tipo, o câncer. Preciso combater o... exatamente. É um cenário de guerra, né? Realmente a gente imagina, tenho que combater o câncer, tenho que vencer esta guerra, tenho que... É uma luta, estou lutando contra o câncer. Exatamente. Né? Tipo, meu corpo inteiro no exército ali, focado. E isso é muito, muito interessante. E isso já é o cognitivismo que eu acho que é bem interessante, assim, nessa perspectiva. E eu acho que a última, eu diria que seria a pragmática, que é bem interessante, principalmente quando você está trabalhando com textos, né? Porque a pragmática, ela considera não só as palavras, os enunciados, mas ela considera o contexto e o extralinguístico, o que está em volta de nós. Então, por exemplo, se de repente a gente estivesse conversando aqui, mas não tivesse esse cenário, sei lá, se a gente estivesse no McDonald's, isso aqui ia parecer, nossa, que situação estranha essa conversa aqui, né? Então, quer dizer, eles consideram o contexto, eles consideram tudo que está externo e é muito interessante porque eles consideram algo que está implícito dentro de um enunciado. Então, a pragmática, ela trabalha com essa parte do que está implícito. E isso é muito importante, por exemplo, em interpretação de texto. Muita gente confunde compreensão de texto com interpretação de texto. Compreender o texto é você saber o que está escrito, está lá. João gosta de banana. Ok, João gosta de banana. O João gosta de banana é você entender, João gosta de banana. Ok. E a interpretação de texto é quando você considera algo que não está escrito ali, mas que você consegue inferir, você consegue captar. Então, por exemplo, o super-homem chegou e, de repente, naquele lugar, ele ficou completamente sem força. Qual é a implicatura? O que está implícito naquilo ali? Que ele está com medo do Batman? Que ele está com medo... Provavelmente você pensa o quê? Deve ter kriptonita. É uma coisa que você, tipo, você conhecendo... Porque eu gosto de super-heróis. Desculpa, gente, eu gosto de super-heróis, tá? Talvez se você não gosta, você não saiba do que ela está falando nesse momento. Né? Mas já aprende agora. Já aprende agora, né? O super-homem fica sem força com kriptonita. Então, se tá lá, ele ficou completamente sem força, você fica assim, se ele ficou sem força, deve ter kriptonita por ali. Então, isso não está escrito no texto, mas com o seu conhecimento você já... Fez o link. Você faz esse link. Isso é interpretação de texto, que está ligado com conhecimento de mundo,
Então, a pessoa tem que, né, conhecer, não necessariamente super-heróis, mas O conhecer... contexto daquilo ali, né? Do que está sendo estudado ali. É, né? por exemplo, sei lá, alguma coisa, um texto falando da Torre Eiffel, saber que a Torre Eiffel fica em Paris, entende? Algumas coisas assim. Então, pede um pouquinho de conhecimento de mundo, né? E que, infelizmente, no nosso cenário atual, às vezes, as crianças não têm muito. Eu não sei se é porque eu tenho o olho pequeno, que as crianças sempre me perguntavam se eu aprendi inglês no Japão. E aí eu ficava assim, gente, no Japão não se fala inglês. Eu não sabia se era por causa do olho ou se é por causa do videogame, porque o videogame tem aquela coisa de ser japonês, mas eles falam inglês, né? É, porque é americano o jogo, na verdade. Daí eles ficavam nessa. Então, assim, tem a coisa do conhecimento do mundo. E a pragmática, ela trabalha com essa questão do contexto, do conhecimento de mundo. O que estava acontecendo naquela situação? Quando eu trabalhei no meu doutorado, eu tive que trabalhar com diálogos e eu tive que descrever tudo que estava em volta. Porque eu estava trabalhando com pragmática para que o enunciado do personagem pudesse ser compreendido. Então, eu tinha que escrever tudo o que estava em volta, porque tudo o que estava em volta era importante. Isso é que um bom livro faz com a gente, né? Ele traz esse repertório pra gente, porque Sim. ele força a gente a pensar e ir muito além. A gente já vai fazendo umas conexões ao ler uma história, por exemplo, fictícia, a gente começa a fazer essa coisa. E realmente, eu sinto isso hoje em dia, as crianças estão com um pouco de falta dessa bagagem. Numa sociedade tão fácil acesso à informação, que é diferente dos tempos mais antigos, não vou falar idades, mas que não se tinha tanto acesso, né? A gente fala muito restrito ao que aprendia na escola, ou que estava na televisão de casa, ou aos livros, e hoje você, a qualquer momento, você pega o celular, você digita aqui, você busca por que o super-homem perde força, e você imediatamente já tem todo um histórico ali. A gente tem mais acesso à informação, mas a gente não está sabendo interpretar essa situação, né? Compreender essa informação, fazer essa parte pragmática, né? Ela trabalha com o conhecimento de mundo e com essa questão do externo, né? O que está fazendo aquele personagem dizer determinada coisa? O que faz aquele personagem falar determinada situação, ser irônico? Então, você trabalha com tudo isso que está por fora. Então, basicamente... isso, né? Meus queridinhos são cognitivismo e pragmática. Pois é, nós temos várias correntes, né? Então, é importante que o aluno tenha essa percepção de estudar, de conhecer. Sim. Porque tudo isso vai falar um pouquinho sobre como é a estrutura hoje em dia, como ela era antes e o que pode ser feito com isso. Aonde podemos evoluir, aonde podemos explorar mais, aonde podemos seguir o caminho. Mas todos eles contribuem muito com o conhecimento para gerar essa interpretação, né? Toda vez que a gente for estudar, quando a gente pega o conhecimento deles, a gente consegue interpretar muito melhor aquilo e contribuir muito mais, né? Com certeza. Não, exatamente isso. Professora, muito obrigada pela conversa hoje. Obrigada a você, foi ótimo. E obrigada a você que nos acompanhou nesse Café com o Especialista. Nos vemos no próximo encontro. Bons estudos! Tchau!